O Santuário de Nossa Senhora do Cabo, também conhecido como Santuário de Nossa Senhora da Pedra da Moa, localiza-se no Cabo Espichel, no concelho de Sesimbra. A construção de um santuário neste local está ligada à lenda de Nossa Senhora do Cabo, segundo a qual um homem de Alcabidez teve um sonho em que via uma luz maravilhosa naquele promontório. Querendo confirmar a visão que recebeu em sonhos, fez seu caminho e atravessou o rio Tejo em direção ao Cabo Espichel. Pelo caminho encontrou uma mulher devota da Caparica que tinha tido a mesma visão. Enquanto o homem de Alcabidez repousava, a caparicana seguiu caminho, chegando primeiro ao cabo. Quando finalmente chegou, o homem viu uma luz pura e uma prodigiosa imagem da Nossa Senhora, que já estava a ser adorada pela mulher da Caparica. Algumas versões da lenda indicam que a Senhora teria aparecido na enseada hoje conhecida como Praia dos Lagosteiros, viajando sobre uma jumentinha que a levou pela rocha acima, deixando pelo caminho as impressões das suas patas, parando depois no local onde hoje se pode encontrar a Ermida da Memória. Esse rochedo, denominado Pedra da Moa, possui uma importante jazida de icnofósseis onde foram identificadas pelos paleontólogos desde 1944 38 pegadas de saurópodes e 2 de terópodes. A lenda religiosa incorporou assim os vestígios pré-históricos visíveis naquele penedo calcário como o elemento central do relato da aparição da Senhora. O nome do rochedo derivará dessa associação, sendo que Moa é uma forma antiga da palavra mula, que caiu em desuso, mas que ainda existe na derivação da expressão moar. O culto de Nossa Senhora do Cabo assumiria uma grande relevância, abrangendo toda a chamada região saloia com freguesias de Lisboa, Loures, Oeiras, Cascais e Sintra, bem como várias freguesias a sul do Tejo, nos concelhos de Almada, Seixal, Palmela e Sesimbra. Os fiéis organizaram-se desde cedo em círios, que constituem procissões em larga escala que ocorrem ciclicamente entre várias freguesias que integram esse conjunto. Assim, os devotos de uma freguesia deslocavam-se ao Cabo Espichel para passarem a bandeira e a imagem da Senhora aos fiéis da freguesia que os guardaria durante o ano seguinte, ocorrendo esta passagem ciclicamente. A Ermida da Memória foi edificada no século XV, revelando inspiração nas cubas ou morábitos muçulmanos, tendo sido edificada no local onde as diferentes versões da lenda indicam que a imagem de Nossa Senhora foi achada ou depositada. No exterior, na fachada sul, podem encontrar-se 2 pequenos painéis de azulejos, hoje muito danificados, que representam 2 santos peregrinos. No interior da ermida existem painéis de azulejos azuis e brancos e historiados que remontam ao século XVIII, representando os vários momentos da lenda desde a visão onírica até à construção da ermida, do santuário e à realização dos círios. O culto que levou à construção desta ermida será provavelmente muito mais antigo que o final da Idade Média, podendo constituir a cristianização de cultos anteriores que vão da pré-história até ao domínio muçulmano. Esta região tem um substrato cultural de influência moçárabe e morisca, sendo que o culto que sobrevive até hoje já estaria estabelecido no século XIV, segundo confirmado por um documento da chancelaria do rei Dom Pedro I. Durante o século XVII, as peregrinações ao Cabo ganharam favor junto da corte e dos nobres, sendo que em 1701 iniciou-se a construção do santuário atual, com o apoio régio e da Casa do Infantado. O projeto é atribuído a João Antunes, arquiteto das Ordens Militares e da Casa do Infantado. O complexo anterior foi demolido e alguns dos materiais foram reaproveitados, tendo a construção terminado em 1707. A igreja surge no centro de uma extensa praça retangular com os edifícios dos lados norte e sul oferecendo proteção contra os fortes ventos que varrem este promontório. A fachada principal da igreja, virada a este, termina num frontão triangular. Apresenta 3 portais retos, sendo o central maior e ladeado por duplas pilastras almofadadas, encimado por frontão semicircular com uma concha no tímpano.
O interior é de nave única, coberta por uma falsa abóbada de berço em estuque, tendo paredes revestidas em mármores brancos e vermelhos que formam 2 registros separados por cornija. O imponente teto, pintado em perspectiva ilusionista em 1740 pelo artista barroco Lourenço da Cunha e repintado em 1770 por José António Narciso, representa a Nossa Senhora da Assunção. A capela-mor é coberta por falsa abóbada de aresta, pintada com cartelas concheadas, anjos e flores. Nas paredes existem silhares de azulejos com motivos vegetalistas e marianos. A partir de 1770 foi aqui também edificada a Casa da Ópera, sob patrocínio do Círio de Lisboa, incluindo cenários e acomodações. Desse edifício restam hoje apenas as ruínas da sua estrutura. O complexo seria completado cerca de 1770 com a construção do aqueduto da Azóia e da Casa da Água, enquadrada por um jardim e por uma horta, fornecendo bebida e também algum alimento aos romeiros. O final do século XVIII assistiu a algumas das mais magnânimas celebrações no Santuário do Cabo Espichel, como as de 1770, às quais assistiu a família real liderada por Dom José, e as de 1784, que incluíram a visita da Rainha Dona Maria I. No início do século XIX, as invasões francesas e a partida da corte para o Brasil afetaram negativamente as festas e o culto, que passa por várias fases de interrupção e alteração. Seguiu-se a deterioração progressiva do santuário e dos seus espaços anexos. Recentemente, o aqueduto e a Casa da Água foram recuperados pela Câmara Municipal de Sesimbra. O santuário aguarda a concretização de um projeto de recuperação e adaptação das suas dependências a outras funções. Muito obrigado por ter vindo conosco à Descoberta de Portugal. Se gostou do vídeo, por favor clique em gosto e subscreva o canal para acompanhar as nossas novidades.